Salve pessoal, beleza? O Capitão chegou, é hora das quests direto aqui do QG dos Otomares e também, né, o Safira Azul lá fazendo seu papel nos mares e eu aqui, né, direto do QG. Pois bem, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, manolos e manolas, todo mundo no geral, né, em todos os contextos aí, né, que tem interesse no canal e quem também não conhece do que o canal se propõe a trazer. Eis-me aqui novamente com o Capitão das Quests com vocês, né, vídeos diariamente aí, né. Por enquanto tá segunda, quarta e sexta, mas eu posso estar reformulando isso para todos os dias, ou de vídeos de final de semana às vezes sim, às vezes não. Então depende da situação, depende do contexto, depende da maneira como eu vou abordar as situações aqui, né? Então, é isso, né? Estou aqui me apresentando novamente, sou o Capitão das Quests, né? Conhecido aí por muita gente aí, mas tem gente que não me conhece, claro, fato, né? Então tem a oportunidade de conhecer. Então agora, chegando aqui com vocês, um assunto muito interessante aqui no canal, né, pessoal? Então, para mais informações e tudo sobre o canal, né, eu digo após a vinheta que começa já. Se quiser deixar um like, um joinha, uma inscrição, enfim, isso fica a seu critério. Mas vamos lá falar dos temas muito interessantes desse vídeo, que na qual é algo assim, um assunto muito legal, que infelizmente ele é um assunto que ele é retirado, né? Como assim retirado? Retirado das grandes mídias. Porque, tipo, são obras importantes da cultura geek pop. Vou falar aqui de filmes, de alguns filmes e de alguns jogos, né? Dentre eles, ambos existem, um existe do outro, né? Então, esses filmes existem por causa desses jogos e vice-versa. E são jogos que são muito bons. Tem gente que não conhece, nunca nem jogou, tem gente que já jogou e gosta, enfim. São N tipos de são gostos variáveis, diversos tipos de públicos, eu entendo como é que é as coisas. Então, eu vou falar aqui de jogos do gênero de terror que não são muito conhecidos, mas que na qual até tem um certo conhecimento para quem pesquisou sobre eles, né? Quem não pesquisou, pesquisa, porque vai gostar de jogar grandes jogos clássicos aí, né? De terror, de sobrevivência ao terror, de slasher, de stalker, de N coisas do tipo, né? Então vamos aqui citar alguns deles e citar os filmes também deles, né? Lembrando que nem todos têm filme, mas os que tem eu vou falar. Então vamos começar aqui com um dos meus prediletos, né? Ele que tem um filme, né? Mas primeiro eu vou falar do jogo. O jogo ele é uma trilogia, né? Se chama Clock Tower. Clock Tower, né? Basicamente Torre do Relógio. É um jogo interessante, né? De point and click, né? Na qual você tem que fugir de diversos tipos de slashers, né? Só que tem uma variação do primeiro para o segundo, né? O segundo tem mais inimigos, tem mais opções de armamento, tem mais opções de variedade de conversas, tem uma gama maior de itens, de exploração, igual eu falei, de finais diferentes e de inimigos a se combater. Lembrando que o primeiro ele teve uma trama mais de boa, só que você tem que fugir de um slasher que usa uma tesoura, parece uma tesoura de jardim, mas é bem grande. E se passa assim em vários ambientes, né, e você joga com vários personagens, né, na qual tem que fugir do Scissorman, né, que é o Homem da Tesoura Grande. E é um jogo muito interessante, porque é um jogo que assim, ele é um jogo que é pesado, mas ao mesmo tempo que ele é pesado e forte, ele não dá um impacto tão violento, assim, de uma coisa tão, né, grave, assim, e feia, né, em termos de outros jogos e filmes que tem essa proposta mais pesada, né, um ar mais dark, sombrio. Ele é sombrio na medida certa. Então o segundo você joga com uma menina lá que ela vai pra casa do tio dela, e aí vai desenrolando todo o acontecimento, né, e por que chama The Struggle Within o segundo? Porque é um jogo que tem conflitos de personalidades unificados a uma espécie de, como posso dizer de forma mais clara, uma espécie de possessão. Então uma hora ela está com uma personalidade boa, outra hora a menina está com uma personalidade ruim, né, que ela está possessa, ela está sob um controle de uma entidade. E esse é muito maior que o primeiro em termos de, naturalmente, muitas inovações. E o terceiro é totalmente diferente do contexto, porque não é que ele é diferente o jogo em si inteiro, ele é diferente pelo fato de que ele é um jogo que ele não é mais de point and click. Ele é um jogo que você apenas foge dos slashers e usa algumas coisas para poder se defender deles, né? E tem alguns recursos gráficos melhor. E posteriormente, né, de forma assim que esse pagode deu samba, deu bossa nova, deu rock, deu tudo, né? Não entendi basicamente o fato desse Clock Tower ter lançado um filme que não deu expressão, não tem marketing. Os jogos não deu marketing e o filme também não deu marketing. Eu acho que eles podiam ter investido um pouco dado mais marketing pro filme e não tanto para os jogos. Aí talvez com o sucesso de um lá em cima, carregava o outro que tá lá embaixo. Mas não foi bem dessa maneira que procedeu. Mas é uma ótima dica, fica aí Clock Tower então. Os três jogos, né, sendo eles todos de PlayStation 1, só o 3 que é de PlayStation 2.
e o filme do Clock Tower em live action. Não é filme com CG nem animação, computação gráfica, é filme com atores, né, live action. O próximo da lista é Rule of Roses. Esse é um jogo muito interessante, na qual também é de terror, sobrevivência e tal. E você tem que sobreviver ali a um grupo de meninas que fazem umas bizarrices em um local onde é dominado por elas, né? É um jogo muito interessante, com uma história vasta, com intrigas, com coisas assim muito importantes, intrigantes e com situações variáveis possíveis. Esse é um jogo que infelizmente eu acho que não tem um filme ainda, mas deve ter filmes que se lembram esse fato. O outro é Haunting Ground, um grande jogo também, na qual você é uma personagem menina que tem que fugir de vários stalkers, né? Ou slashers também, né? A diferença entre os dois não é tão grande, né? Mas enfim, é um jogo que você tem que fugir deles e você tem que fazer, né? Sobreviver e também construir ali o que você tem que construir, realizar suas missões e fazer o que é certo. Então, de filme teve o Clock Tower. Outro que lançou, que tem os jogos e tem o filme, é a trilogia Forbidden Siren, isso mesmo, Forbidden Siren, né? Que é um jogo lá de lendas japonesas, né? Que tem 3 jogos, né? Claro, trilogia, obviamente. E que 2 deles são do PlayStation 2 e um deles é do PlayStation 3. É um jogo assim de terror na qual você enfrenta os Kibitos, né? Que são uma mistura de morto-vivo com insetos, com rituais satânicos também, né? Coisa assim bem dark mesmo. É um jogo que muito com imagens pesadas, com cenas pesadas, com gore muito explícito. É algo assim que não é recomendado para menores, né? É um jogo bem pesado mesmo e bem difícil de se lidar. Então temos aí a trilogia, né, do saudoso Forbidden Siren, e tem um filme também que foi lançado não faz muito tempo, e é um filme legal, é um filme de live action. Aí fora esses daí tivemos também mais um que tem filme também, Fatal Frame, né? Mas Fatal Frame é um jogo que todo mundo conhece e ele já é um jogo do mainstream. Ele tem vários jogos, né, ao decorrer dos anos, não só do Nintendo, tem pro PlayStation também. E tem também o filme do Fatal Frame, que eu particularmente achei um filme bem flopástico, down, bem ruimzinho mesmo, não vingou. E qual mais dessa lista eu posso falar de jogos muito interessantes desse contexto, né, que não tiveram seu marketing tão divulgado assim, mas que são muito bons. Eu acho que deve ter mais algum aí nessa parada. Desse bang do Huawei, não é o Huawei dessa vez, do Arnaldo, né? Posto Arnaldo aí. Eu acho que tem, deixa eu ver. O Silent Hill mas o Silent Hill é mainstream, então não conta. Mas é isso, né, gente? São esses jogos aí, alguns dos principais jogos que também tem filmes, né? De terror, né? Que alguns são de sobrevivência ao terror, outros são de sobrevivência ao Stalker ou sobrevivência ao Slasher. Então eu citei Clock Tower, Rule of Roses, Hunting Ground, etc, etc, etc. Tem também o Cold Fear, um grande jogo também, na qual você joga com um navio e ele tem muita mecânica e é muito parecido com Resident Evil 4, né? Ele tem várias coisas estilo Resident Evil 4. Porém, nesse lance aí, ele é um jogo que não tem o filme. Porém, quem é que nunca viu um filme que se passa no mar e que tenha conteúdos e elementos de terror? Ou seja, tem vários filmes desse tipo. Se não vem o filme do Cold Fear ainda, eles podem lançar, né? Se quiserem. E é isso. Tá. E claro, esse é um dos medalhas de ouro aí, um dos jogos mais legais e mais aterrorizantes desse quesito, que não foi muito bem explorado e muito bem organizado e muito bem divulgado e não teve tantas propagandas assim, que é o Kuon, né? Um grande jogo de PlayStation 2, na qual também de terror mais voltado para lances espirituais, que nem aquele que eu tinha citado aquela hora, que é o Clock Tower também, não é o Clock Tower, é um outro lá. Enfim, ele é bem baseado em coisas desse tipo. Esse também não tem filme, se eu não me engano, não tem filme, mas é um jogo bem legal. E um jogo bem difícil também, né, diga-se de passagem. Mas é isso, pessoal, esse foi o meu guia assim, de jogos extraordinários de terror que o pessoal não conhece, alguns pelo menos, né? Não dá pra citar tudo também, e de alguns filmes desses jogos também. Lembrando, quem gostou, curtiu, compartilhou, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao canal, eu que sou o Capitão das Quests, é uma honra servir a vocês. Lembrando, clica aqui no card, né, pra dar aquela força aos parceiros e colegas aí do canal, e entre outras pessoas também fazem um grande trabalho interessante, e clica de novo aí que tem normalmente 2 cards aí, né, para ajudar essa galera. Mas é isso, pessoal, um grande abraço, o Capitão aqui, é uma honra. É um legado servir vocês, né, junto com o Safira Azul, aqui nos Otomares, direto do QG. Então, até a próxima, muito obrigado aí. E estamos sempre junto aí nessa família aí, né? E vamos aí, né, fazer a nossa parte. Valeu, galera. E until the next time.